aqui a, a gravação. Então, bom dia a todas e a todos e a todes. Essa reunião, ela visa explicar, né, o novo edital aí do PAC Seleções Patrimônio Cultural. Queremos de já agradecer todo o pessoal do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Eu trago aqui, Bruno, em seu nome, né, levar os cumprimentos aqui do prefeito Edivaldo, também de toda a diretoria executiva aqui da FNP. As tratativas aconteceram também pelo nosso coordenador de articulação política, Jeconias Roseno, e também leve também os cumprimentos ao presidente, né, o Leandro. E então, assim, cumprindo esse papel institucional que a FNP tem, né, principalmente após a Lei 14.341, né, de fazer esse intercâmbio de informações aos municípios. Então, aqui nós estamos com mais de 20 pessoas, assim, e à medida do tempo acho que vai entrando, inclusive recebemos em torno de 60 inscrições, ou seja, esse tema, Bruno, e demais, está sendo bastante é, conversado, né, nos diversos fóruns que a FNP cuida, também participando desse esse evento, né, que está sendo também disponibilizado também no canal da FNP, que no @tvfnp, e no YouTube. Então, os fóruns que a gente cuida, principalmente relacionados a essa temática, que é o Fórum Unicidades, que é o Fórum de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que a FNP tem com a parceria da Secretaria Executiva do WRI Brasil. Então, nós temos também membros e membros aqui do fórum conosco. Também temos técnicos e também membros do Fórum de Cultura e das capitais e municípios associados aqui à Frente Nacional de Prefeitos. De já, quero, antes de passar a palavra, explicar como é que vai ser esse momento, né? Então, a gente fazer um momento de considerações iniciais, e aqui Bruno e sua equipe vai fazer a apresentação do edital. Posteriormente, a gente vai abrir a palavra aqui para o pessoal dos fóruns e também para o pessoal que dá audiência. A ideia aqui, Bruno, é fazer um bate-bola, tá? Então, a conversa é mais para responder, porque tenho certeza que esse edital já está na praça e a ideia mesmo é levar essa informação de qualidade para quem está nos acompanhando e principalmente levar esse edital para os municípios, né? A FNP entende a importância da gestão do patrimônio cultural, né? Entende também que essa é uma discussão relativamente recente, se você for comparar com outros países. Então, o IFAM hoje ele exerce esse papel, acho que no governo federal, diante das diversas políticas públicas, de realmente levar essa noção e levar essa cultura mesmo da gestão cultural, dos bens culturais, que envolve tanto a gestão do espaço urbano, mas também toda a gestão cultural. Então, a FNP entende que esse direito à cidade passa também por isso. Então, e esse edital, acho que ele vem resolver acho que dois grandes dilemas, né? Primeiro, a própria. Não sei. Eu acho que teve alguém que está com o microfone aberto. Resolve a primeira parte da falta de financiamento, mas também essa pressão que se tem justamente nesses equipamentos urbanos, né? Então, acho que esse edital vem fortalecer ainda mais esse direito à cidade de preservação do patrimônio histórico e cultural do nosso país. Bom, feita essa introdução, eu vou passar a palavra diretamente já para o Bruno e sua equipe, e daí, Luiz, faz a sua apresentação e a gente abre a palavra para os demais posteriormente. Tá bom? Perfeito, Mário. Queria começar agradecendo também à Frente Nacional dos Prefeitos, né, pela organização e também pelos representantes municipais que estão presentes, né? Então, eu sou o Bruno Salomão. Atualmente, eu estou como coordenador de gerenciamento de obras do Filipam, né? Falo em nome também do diretor de projetos e obras do Instituto, do presidente. E estou aqui com a Laís, que é a nossa arquiteta aqui do departamento também. Então, a gente vai fazer essa apresentação do Parque de Seleções, né? Especificamente da parte do eixo do patrimônio cultural. E aí a gente segue, então, para essa rodada de perguntas, né? E a gente fica à disposição também para qualquer esclarecimento, se faz necessário, até durante a apresentação mesmo, se o pessoal achar mais fácil.
Então, vou começar a apresentação aqui. Todo mundo consegue ver bem? O Sim. compartilhamento? Tá bom, então. Sim. Não, porque ele não tá no... Ali, ó, em cima do lado do mais. Aqui. Então, peço os que estão ingressando também para manter os seus microfones desligados. E aí, posteriormente, lá no segundo momento, a gente abre a oportunidade para perguntas objetivas. Se quiserem também se apresentar no chat aqui para já irem se conhecendo e tal, também já facilita. Ou quiserem enviar perguntas aqui para o chat, também a gente já replica também. E lembrando que ao abrir o microfone e a câmera, você está liberando também a possibilidade de divulgação nos canais oficiais aqui da FNP. Perfeito, gente. Então, vou começar com algumas orientações iniciais, né? Então, o objetivo do novo Parque Seleções no âmbito do patrimônio cultural é a seleção de 100 propostas, né? Que posteriormente haverá 100 projetos de arquitetura, engenharia e complementares que vão ser destinados a investimentos nos municípios que têm algum bem acautelado pelo IPHAN. Então, quem pode propor ações? Os estados, diretamente, né? Municípios e o Distrito Federal. Então, até por conta da plataforma de inscrição, que é a Transfere.gov, né? As inscrições elas não foram estendidas para a administração indireta. Então, se a autarquia, alguma fundação municipal quiser inscrever uma proposta, ela vai ter que pedir o apoio da administração direta por meio da secretaria, da prefeitura ou do governo do estado para fazer essa inscrição. E que bem pode ser elegível? Qualquer bem que tenha relação com algum acautelamento do IPHAN. Então, podem ser os bens tombados, né? Que acho que o pessoal tem mais acesso. São os bens materiais, né? Os bens registrados também, que são o patrimônio imaterial do país, né? Que corresponde à capoeira, ao samba, todas essas manifestações imateriais. O patrimônio arqueológico e os bens valorados, que são os bens oriundos da antiga rede ferroviária federal, né? E aqueles bens que tinham algum valor considerado cultural também passaram para o acautelamento do IPHAN. Então, podem ser propostos objetos que sejam bens imóveis, né? Então, pode ser um restauro de um imóvel cultural existente, pode ser a construção de um novo imóvel que tem alguma relação com o patrimônio acautelado pelo IPHAN. Então, por exemplo, pode ser feito um bem que precisa de um centro de referência e precisa de um equipamento novo. Esse equipamento pode ser construído, né? Então, pode ser apresentado um projeto nesse sentido. Podem ser apresentados projetos que envolvam em torno de bens imóveis ou de áreas públicas também, e dessas edificações que sirvam de suporte a bens registrados. Então, quais são os critérios que posteriormente vão ser utilizados na seleção das propostas? Então, são intersecção com políticas públicas locais, né? Então, vão ser priorizadas propostas que complementam funções ou políticas públicas que já estejam em execução pelos municípios, né? Como políticas da área de patrimônio, cultura e educação, prioritariamente, que também tem algum potencial de mitigação de problemas urbanos e ambientais e que demonstra a capacidade de amplo usufruto pela população. Outro critério também vai ser a gestão do uso, né? Então, vão ser priorizadas propostas que demonstrem conformidade com preceitos relacionados à conservação e promoção do patrimônio de acordo com as normativas do IPHAN e que também demonstrem a capacidade de sustentabilidade do uso ao longo do tempo. Então, assim, quanto mais específica a proposta, no sentido da destinação, do uso e do benefício social que o bem vai representar para a população dos municípios, isso tudo vai ser levado em consideração na hora da proposta. E também vai ser observado o estado de conservação do bem. Então, assim, bens que estão em estado de arruinamento, que têm demanda judicial, e que realmente precisa de uma intervenção em caráter mais emergencial, né, vão ser levados em consideração. Então, aqui eu vou explicar um pouco de como que vai ser o preenchimento dessas propostas, né? Então, o proponente ele tem que ler o edital, primariamente, né? Ver as regras, os preceitos que estão lá e declarar que tem o conhecimento de todas essas regras e dos procedimentos que estão dispostos lá, né? Colocar o nome completo do responsável pela proposta, então quem realmente vai estar protocolando essa proposta lá no Transfere.gov, a função dentro do estado do município, o telefone de contato e o e-mail desse responsável pela proposta. Aí, sobre o bem específico, é importante detalhar bem a identificação do bem, né?
o que o bem é, o que ele representa, o endereço com as coordenadas geográficas também, a área do terreno, do lote onde se pretende ou restaurar ou construir alguma edificação, a descrição geral do edifício, dos elementos simbólicos, né? O estado de conservação que ele se encontra, dando destaque à questão dos bens em estado de arruinamento ou com uma demanda judicial que impacta numa proposta emergencial, né? Um breve histórico sobre o uso e ocupação do imóvel ao longo do tempo, deixar específico essa pendência judicial, se ela existe ou não, e caso existir, informar também o número do processo. E também colocar um relato sobre essa pendência, né? Sobre se já tem alguma decisão transitada julgada, se não tem, se tem alguma recomendação do Ministério Público, né? E também o nível de acautelamento do bem que está relacionado à proposta, né? Então, se a proposta ela interfere diretamente no patrimônio material tombado pelo IPAN na cidade, né? Se tem relação com algum bem imaterial, se tem relação com um conjunto urbano tombado. Então, tudo isso tem que ser descrito de forma muito clara. Então, também tem que colocar o nome que vai se dar à proposta, né? Por exemplo, que é a qualificação do centro histórico da cidade X, o objetivo, né, que se pretende com essa requalificação, no caso do exemplo, né? A justificativa sobre o porquê que isso é importante para o município, o usufruto que isso vai ter para a sociedade, o benefício socioeconômico do projeto, né? Se já tem algum recurso captado para a proposta e, caso exista, os valores, as fontes e o plano de aplicação desses recursos. Se já existe algum projeto de arquitetura ou complementares que já estão desenvolvidos, né? E caso existam, também é necessário descrever quais são esses projetos, o nível de desenvolvimento que eles estão, e se também precisa de alguma complementação, alguma coisa do tipo. Aí também é necessário indicar o programa de uso e ocupação de espaço e essa intersecção com políticas públicas locais, né? Então, se já tem alguma intersecção com políticas de saúde, de cultura, educação, alguma relação com as políticas do próprio Conselho de Patrimônio Municipal ou Estadual, né? E os resultados que se esperam com essa proposta. Aí a Laís também, se quiser fazer uma complementação, pode ficar à vontade. Vai dar demais. Perfeito. E também é necessário colocar uma estimativa de custo do projeto, né? Então, você pode usar base de referência pública, como do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do CREA, o OXI, com o Sistema de Orçamentação do Estado de Sergipe, mas que tem uma ampla gama de custos unitários de projetos, né? A estimativa... Um detalhe sobre essa parte específica dessas estimativas de valor de projeto de obra. Realmente são estimativas, tá, gente? Sim. Não significa que na hora do... se o projeto for selecionado, vai ser exatamente aquele valor que vai ser destinado. Por quê? Porque a gente sabe que essa seleção está sendo feita muito rápido, a gente tem projetos em diferentes níveis de detalhamento, então, depois, quando for assinado o termo de compromisso, se vai ter uma conversa com cada um dos selecionados para dizer, fazer o plano de trabalho, olha, a gente vai contratar 3 projetos. Depois do projeto executivo, que se vai saber o valor de obra. Então, se trata realmente de estimativa, não fiquem muito presos e fico ansiosos de, tipo, será que eu estou mandando valor a menos ou a mais? Tá? É realmente para ajudar no processo da seleção. Exatamente. Então, como a Laís falou, né, é uma estimativa de custo muito simples. No caso da obra, por exemplo, tem o CUB, né, que é o custo unitário básico da construção, que é divulgado pelo Sinduscom. Ele vai ter um valor por metro quadrado, né? Então é relativamente fácil de fazer também essa estimativa. É pegar a área da proposta, ver o valor por metro quadrado e chegar nesse valor. Não tem que se preocupar com planilha orçamentária, nem nada nesse momento, não. Também é importante colocar a declaração do proprietário do imóvel a que se refere a intervenção, né? E também uma anuência dele em relação à intervenção proposta. Então, no caso de bens públicos municipais, a própria prefeitura pode emitir as declarações, mas no caso de ter alguma interferência em bens ou particulares ou institucionais, é importante ter essas declarações também, tanto da propriedade quanto da anuência dos proprietários contra a intervenção no imóvel. E também vocês podem ficar livres para colocar tudo quanto for anexo que ajude a entender essa proposta, né? Então, foto do local, croquis de algum projeto que tem, tudo que ajude a entender tanto o contexto quanto a proposta que vai ser apresentado, fica super válido também para subsidiar o pessoal na fase de seleção das propostas. Então, como a Laís também comentou, o prazo é um prazo curto, né? Então, a abertura
do prazo para inscrição das propostas começou junto com o edital, no dia 9 agora do 10, e o encerramento já é agora no dia 10 de novembro. Então, a gente está trabalhando com prazo apertado, que é onde também a gente entende que as estimativas e as propostas vão ser mais simples, né? Mas então o pessoal também tem que ficar ligado para não perder esse tempo também, porque realmente é um prazo bem curto, né? Não deixar para a última hora, né? Exatamente. Então, agora como exemplo daquilo que a gente falou, né? Então, de edificações que têm suporte a bens registrados, pode ser prevista a construção de galpões, museus, feiras, exposições, armazéns. Então, por exemplo, no Ofício das Baianas do Acarajé, pode fazer um centro de referência, né, para entender esse patrimônio material que ele representa para a sociedade. Ou então também pode ser feito um museu da literatura de cordel, por exemplo, que é um imóvel que pode ser novo e ajuda a ter tanto a salvaguarda quanto o entendimento desse patrimônio material que está aí se manifestando nos municípios, né? Então, áreas públicas. Eu não sei dos prefeitos que estão participando aí, quais que tiveram algumas ações integrantes do antigo Parque Cidades Históricas, né? Mas o pessoal vai lembrar que um dos objetivos principais do Parque Cidades Históricas era justamente intervenções em áreas públicas, projetos urbanos que dessem alguma melhoria na qualidade de vida e na autoestima das populações locais, né? Então, podem ser feitos projetos, por exemplo, de embutimento de viação aérea, né? De requalificação urbanística, construção de praças, arruamentos, infraestrutura urbana, alguma coisa também em relação a instalações de infraestrutura de esgoto, saneamento. Bruno, por gentileza, estão pedindo aqui para você falar um pouco mais perto do microfone. Está um pouco baixo. Tudo bem. Bota na tela para a gente ver. Traz o microfone um pouco mais para perto. Eu trago aí você muda um pouco. Então, quer chegar um pouco mais perto, né? Acho que isso aparece muito, acho que o Zoom já está no... Melhorou? Melhorou. Perfeito, gente. Mas é importante esse feedback mesmo, porque senão a gente Pode também deixar acaba que a não gente sabendo dá como aqui. vocês estão recebendo, né? Tá bom. Pode deixar. Mas é isso, então. Aí, nesse slide que eu estava comentando, né, sobre essa questão dos projetos de infraestrutura em áreas públicas ou em torno de bens imóveis, né, que eu acho que são os projetos que vão ter o maior porte, né, e possivelmente o maior impacto social nos municípios também, né. Então, projetos de praças, arruamentos, infraestrutura urbana podem ser protocolados com essa relação de intersecção com áreas públicas e em torno de edifícios tombados. E aqui, como exemplo também de bem imóvel, a gente coloca a própria superintendência do IPHAN em Santa Catarina, né? Que é no edifício da antiga alfândega, que ela tem essa relação de uma viabilidade clara, né, do uso que se propõe, da gestão que vai ter do espaço, né? E também, no caso específico, atendia uma pendência judicial em relação à conservação do bem. Agora, um exemplo de elemento artístico integrado à edificação também é a igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, em Recife, né? Onde a gente não está falando de uma própria restauração completa, mas específico dos elementos artísticos. Então, isso é uma coisa que pode ser proposta também. Inclusive, agora a gente vai iniciar a obra da Matriz de Santo Antônio lá em Recife também, que é justamente uma obra de elementos artísticos. E aqui a gente traz o exemplo do antigo Diamantina Tênis Clube, né? Que é um projeto do Oscar Niemeyer lá na cidade de Diamantina, que é uma obra que ela já está em licitação por meio de um termo de compromisso do PAC com o IPHAN, né? E é uma obra muito interessante porque, além da própria questão do patrimônio, né? De estar numa cidade que é patrimônio mundial, o próprio edifício que é do Oscar Niemeyer também é um patrimônio da cidade, ela tem uma intersecção clara também com a questão da política de educação e cultura e lazer também. Porque é um edifício que ele é um complexo esportivo, né? Atualmente ele está subutilizado na cidade, ele está abandonado, e ele vai ser restaurado para voltar a oferecer esse serviço para a população, né? Então vão ter quadras, vai ter uma praça, vai ter o próprio edifício do Niemeyer que vai ser restaurado e entregue novamente à população local. Aqui a gente tem o exemplo da Casa do Tambor de Crioulo, na cidade de São Luís, né? Que além do próprio edifício estar no núcleo urbano tombado, ele também oferece esse suporte ao bem imaterial registrado. Outro exemplo aqui é o Complexo Arqueológico de Nova Esperança, em Alagoas, né? Que é uma infraestrutura que ela foi construída para dar esse suporte ao patrimônio arqueológico local, né? Então, também tem uma viabilidade técnica e de gestão
bem clara e oferece suporte ao bem que ele propriamente não é um bem material tombado, né? Mas tem essa intersecção com o acautelamento do IPHAN sobre o patrimônio arqueológico. Aí, como exemplo de impacto no conjunto urbano, a gente traz a Praça Deodoro, em São Luís também. Foi uma outra ação do Pacto Cidades Históricas. E, para eventuais dúvidas, a gente vai abrir esse espaço agora de perguntas e respostas, né? Mas eventuais novas dúvidas que surgirem, pedidos de esclarecimento, eles podem ser tanto protocolados no site do IPHAN, quanto no e-mail do novo PAC, @ifam.gov.br. E é isso, pessoal. Se quiserem começar agora com a rodada de perguntas, a gente fica aqui à disposição. Obrigado, Bruno e Laís. Laís, né? E Pronto, gente, muito obrigado. Acho que a gente encerra essa primeira fase aqui das apresentações. Como aqui o nosso tempo está bem tranquilo, vou abrir aqui a palavra. Antes, eu queria chamar a Mariana Áspera, antes aqui de seguir a ordem, tá? A Mariana Áspera, que ela é presidente do Distrito da Cidade, Pelópida Silveira, da Secretaria de Política Urbana e Licenciamento da Prefeitura da cidade do Recife. Ufa, ela foi convidada aqui pelo Fórum de Cidades para fazer uma fala para nós. Mariana, você está nos ouvindo? Seja bem-vinda e você está com a palavra. Agradecendo também ao pessoal do Fórum de Cidades. Obrigada, Mário. Eu vou fazer só uma correção, que Aspora é só pelo hábito. Porque em cada lugar do Brasil tem uma forma de pronunciar diferente o sobrenome, aqui é Aspora. Gente, bom dia. Na verdade, eu queria parabenizar a iniciativa. A gente, de fato, já teve um PAC Cidades Históricas, o Recife, inclusive, tem muitas iniciativas que foram... A gente tem recebido ainda por esses dias resultados, digamos, desse PAC Cidades Históricas. É uma área, né? A área de patrimônio cultural, a intervenção em patrimônio cultural é uma área que demanda recurso, que a gente tem dificuldade de trabalhar, não só pelo custo, que termina sendo um custo que a gente tem dificuldade de estimar, né? As coisas, elas aparecem, o tipo de trabalho necessário, por exemplo, num restauro, ele é um custo que vai se construindo com o tempo, digamos assim. A gente tem um tempo diferente de intervenção, então são obras difíceis de financiar, obras difíceis da gente conseguir recurso. Eu acho que isso tem uma temática, tem uma interface muito importante com a temática de reabilitação de centros urbanos. O Recife, pelo menos, tem um centro urbano que também é o seu centro histórico. Aí eu vou fazer... Eu vi aqui no chat e foi a minha primeira pergunta, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi a proposta, que mas só bem acautelado pelo IPHAN, né? E as outras áreas de preservação? A gente tem 33 sítios históricos no Recife, por exemplo, com a proposta de ampliação. Então, acho que é algo que poderia ser pensado com carinho para uma próxima fase, né? Uma próxima etapa. A gente conversa muito com atores externos, assim, de outros países, e principalmente na Europa, a gente tem, na verdade, uma sobreposição de linhas de financiamento. A gente tem a União Europeia financiando, os países financiando, estados, regiões, municípios. Então, acho que a gente precisa ter isso como uma política pública estruturada. O plano diretor do Recife, nessa nova revisão, que é recente, de 2021, ele tem uma política de preservação de patrimônio cultural, porque a gente é uma cidade histórica, e entende que isso é algo que precisa estar, digamos, na raiz das nossas ações, né? A gente precisa considerar isso
como um dos aspectos da política urbana, junto com a sustentabilidade, né, a redução de desigualdades e a preservação do nosso patrimônio cultural, que é a nossa história, é o que nos define como cidade especificamente. E eu vou fazer só uma coisa que me chamou a atenção sobre a propriedade. Muitos dos nossos imóveis, principalmente os imóveis em centros históricos, eles têm dificuldade de documentação. Então, isso pode ser uma dificuldade para essa etapa, que é muito rápida, né? No dia 10 de novembro, a gente já teria que estar com essas propostas enviadas. E, assim, a gente tem casos aqui de projetos que duram 2, 3 anos até que a situação registral, digamos, no cartório de imóveis consiga ser resolvida, e às vezes ela não é. É só essa, digamos, lembrança. Mas, bem, vou de novo, assim, parabenizar, agradecer, porque a Igreja de Conceição dos Militares, por exemplo, é uma joia da cidade que vai ser devolvida, né? A Igreja de São Pedro dos Clérigos foi devolvida recentemente pelo IPHAN à cidade. Então, é uma forma da gente também trazer a população para o centro para conhecer, digamos assim, a sua própria história. E a gente não percebe que o fechamento desses imóveis, por dificuldades principalmente estruturais, termina afastando a população da sua, digamos, daqueles aspectos que fazem você ser cidadão daquela cidade específica. A gente não percebe porque já tinha relação anterior, mas as novas gerações já passam a não ter essa relação tão próxima. Então, é muito importante devolver esses equipamentos, digamos assim, para que a população possa, de fato, se apropriar deles. Obrigada. Mariana, queria agradecer pela fala, acho que foi tudo colocado com muita propriedade, né? E realmente, assim, é uma limitação ser restrito para os bens acautelados pelo IPHAN, né? Porque a gente sabe que a obrigação com o patrimônio cultural brasileiro ela é solidária entre municípios, estados e governo federal, mas essa foi uma coisa que foi colocada, né, por Ministério, Casa Civil, o próprio IPHAN, e até né, nesse quesito do governo federal também dá uma resposta para aquilo que ele também abrange e reconhece sem entrar no demérito do que é acautelado por municípios e estados, né? Mas, paralelo ao PAC também, a gente tem o Programa Nacional de Apoio à Cultura, que ele sim é uma iniciativa do governo federal que abrange estados, municípios e os seus bens acautelados propriamente, né, sem a necessidade de ter um acautelamento federal, mas nessa questão do PAC específico ficou restrito realmente para os bens acautelados. Eu acho que já foi um avanço gigante a gente abrir também a questão dos bens acautelados, né, de não ter sido uma coisa restrita apenas para os bens tombados. Então, tudo que envolve patrimônio material está podendo ser contemplado. Isso foi um ganho, acho que gigante, né? E com relação à propriedade dos imóveis, o IPHAN entende, inclusive no PAC Cidades Históricas, isso foi uma coisa que a gente se debateu com isso toda hora, né? De realmente precisar de uma declaração, precisar de uma certidão de cartório, uma coisa mais certinha, e não ter. Então, por exemplo, igrejas, assim, acho que é um caso clássico, né? Sempre teve a capela, sempre teve a igreja ali, e nunca teve uma documentação. A gente chegou até, acho que uma intervenção em Diamantina, se eu não me engano, a exigir a propriedade do imóvel, e o único documento que o pessoal tinha era uma declaração de doação do terreno de 1700 e alguma coisa. Assim, era até um documento histórico que o pessoal passou para a gente, né? Botei ele num quadro. Então, assim, a gente entende essa dificuldade e entende também o prazo da seleção. Então, assim, até se eventualmente essa questão da propriedade for uma questão que dê algum problema jurídico no futuro, a gente tenta resolver mais para frente, mas para agora, se não tiver uma certidão de cartório, alguma coisa mais formal, acho que é mandar, tipo, mandar uma declaração de alguém falando que realmente é o proprietário do imóvel, né, que dá pé disso, e se tiver algum problema burocrático, descrever isso também, que realmente não tem registro no cartório, que está procurando regularizar, alguma coisa do tipo.
E se isso for chancelado pela prefeitura, tipo, acho que dá mais validade, mais robustez à proposta ainda. Mas então, colocar isso, e é importante que a pessoa que se declare proprietária do imóvel, né, não tendo um documento oficial, também coloque a anuência para uma eventual intervenção. Porque se uma pessoa também se coloca como proprietário e a anuência vem de outra, também complica aqui para a gente na hora de analisar. Mas a gente entende essa dificuldade de um documento mais formal, então a gente também está flexível nessa fase de recepção das propostas. Inclusive, no final da apresentação, a gente vai enviar para vocês, né? Sim. Onde passa todas as perguntinhas, uma por uma aqui, estão no formulário. Lá no final tem a declaração de anuência. Se você for proprietário do imóvel, tá? Eu declaro que eu sou o proprietário do imóvel. Se não for o proprietário do imóvel, você pode subir um documento que é a declaração de anuência assinada pelo proprietário. Então, para a gente, para esse primeiro momento de seleção, isso basta. E aí, a partir né, das próximas etapas, que são, se for selecionado e tal, começa-se a correr atrás dessa parte mais documental. Acho que a gente pode passar para as pessoas que estão inscritas, né, nas perguntas. Tem uma ordem no chat, certo? Isso, é o Pedro Rosseto. Bem-vindo, Pedro. Poderia se apresentar e também fazer o seu questionamento? Boa tarde a todos. Na verdade, eu já fui contemplado, esqueci aqui de baixar a mão, que a pergunta era essa confirmação que já foi feita de que, no momento, esse edital é apenas para os bens patrimoniados ou acautelados pelo IPHAN, correto? Os bens patrimoniados pelo município, em nível municipal ou estadual, não estão contemplados nessa fase, né, nesse edital, correto? É correto, Pedro. Só uma complementação também, que mesmo que seja um bem que é reconhecido pelo município ou pelo estado, mas tem alguma intersecção com o patrimônio acautelado pelo IPHAN, tipo, é passível de ser inscrito no programa. Então, dando um exemplo aqui, tem um teatro que ele não tem um tombamento federal, tem um tombamento municipal ou estadual, mas está dentro do conjunto urbano que é tombado pelo IPHAN, uma restauração desse teatro é válida, assim, por exemplo, né? Então, se tiver apenas algum acautelamento municipal ou estadual e não tiver relação nenhuma com o acautelamento federal, aí realmente não vai passar na fase de seleção. Ok, obrigado. A Lavras, acho que é o perfil da prefeitura, perguntou: Lavras tem uma igreja que é a única no sul de Minas, acautelada pelo IPHAN, mas que precisa urgentemente de restauração. O que fazer? Queria mandar um abraço, pessoal, aí de Lavras, né? Meu irmão morava aí até recentemente, sou de uma cidade próxima também, e eu conheço a igreja, é a Igreja do Rosário, se não estou enganado, né? E sim, como a Igreja do Rosário ela tem o tombamento federal, né? Ela está apta para participar da seleção. Então, se tiver uma proposta que visa a elaboração de projetos de restauro, tanto para a igreja quanto para os seus elementos artísticos, ou entorno, se for o caso, né? Pode inscrever que ela está dentro dos requisitos. Perfeito, muito obrigado. Olga Araújo. Bauru tem possibilidade de intervenção em bens ferroviários tombados pela Condefat, São Paulo. Pelo que eu entendi, não pode concorrer ao edital. Ou pode fazer registro de bens ferroviários imóveis, ou precisa ter mesmo tombamento ao nível federal. Então, no caso dos bens ferroviários, o IPHAN tem um outro instrumento além do tombamento, né? Que é a valoração do patrimônio da antiga rede ferroviária federal, né? Que passou a ter um reconhecimento pelo IPHAN também, tudo aquilo que tinha algum valor cultural. Então, é importante saber do caso específico, porque no caso de São Paulo, a gente tem muitas estações que são valoradas, né? Tem o próprio conjunto de Paranapiacaba também. Então, se tiver dentro do patrimônio valorado, pode ser inscrito sim. Ou, por exemplo, também, se você quiser pegar alguma antiga estação, alguma coisa do patrimônio ferroviário, que tem uma intersecção com os patrimônios imateriais registrados pelo IPHAN também, é possível de apresentar o projeto. Nesses casos específicos, gente, que aí vocês vão ter a dúvida, será que esse patrimônio ferroviário específico ele tem valoração? Para a gente conseguir responder com mais certeza, a gente pede que vocês enviem por e-mail essa pergunta falando especificamente do bem, porque a gente consegue se informar e responder se ele está na lista ou não, tá? E assim, não só do ferroviário, mas quando vocês tiverem alguma dúvida, esse meu imóvel aqui, eu não sei se é valoração nacional, se não é.
mandem por e-mail, porque a gente está entrando em contato com as superintendências, tirando as dúvidas e respondendo para vocês. Você poderia repetir o e-mail? Deixa eu colocar aqui no chat. novopac@ifam.gov.br. Está compartilhando, tá? Ah, ótimo. Vocês estão vendo na Perfeito. tela? Sim, agora sim. Pessoal, nós estamos com uma presença muito importante aqui, que é a nossa prefeita, Moema Gramacho. Prefeita, você nos ouve, vai fazer uma fala para nós. Seja bem-vinda. Sempre uma alegria tê-la conosco, prefeita. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Mário. Eu não queria interromper, porque eu acabei chegando um pouco atrasada. Eu não queria interromper, eu levantei a mão para perguntar em que momento que eu podia fazer uma solicitação de informação. Aí você me disse, tem mais alguém inscrito? Se não tiver, se tiver, eu aguardo meu horário. Pode falar, prefeita. A gente está na fase agora de troca de conversa mesmo. Então, tá. Então, primeiro, parabenizar mais uma vez a Frente Nacional, parabenizar o Ministério das Cidades, tá? E o nosso governo Lula, por estar promovendo sempre um debate democrático, né? Isento, e eu acho que isso é muito importante para que a gente possa estar restabelecendo todo o processo democrático no país. E as caravanas e o PAC, com essa participação aberta aos prefeitos, né? Está sendo assim, muito gratificante para nós. Bom, eu queria tirar uma dúvida sobre como que eu vou dar entrada nesse processo. Nós temos um espaço aqui, que é um espaço que ele já tem uma característica afro. A nossa cidade, ela é uma cidade que tem uma raiz muito forte, africana, né? E nós temos um espaço que é chamado Terminal Mãe Mirinha de Portão, que é um espaço grande, que faz alusão, né, a toda a parte dos terreiros de candomblé e todos os afrodescendentes. Lá nós temos hoje já vários prédios construídos. Tá? Nós temos um auditório enorme, muito legal, que é um auditório redondo, tá? Cabe mais de 500 lugares. Nós temos um prédio que funciona hoje, a Secretaria de Cultura e Turismo, tá? E temos um outro prédio de espaços que eu já tinha implantado no meu primeiro e segundo governo, que é da Baiana do Acarajé e um espaço do Polo de Capoeira. E tem uma área enorme ainda à margem de um rio, e tem espaço para construir, limitando toda a questão ambiental, para que a gente pudesse, aí na minha avaliação, o que é que a gente está propondo fazer? Transformar, sem precisar derrubar os prédios existentes, apenas fazendo algumas pequenas reformas e construindo apenas mais um espaço de caracterização de museu, transformar toda aquela área num museu afro. Tá? Então, o orçamento está da ordem de em torno de, entre as reformas, equipamentos, que a gente vai aproveitar, já que estamos na era da tecnologia, nós vamos fazer um museu físico e digital, porque a gente sabe que tem muita gente, e a localização é muito estratégica, porque Passagem, não sei se vocês sabem, Lauro de Freitas é uma cidade que ela é colada com o aeroporto é chamado Aeroporto de Salvador, mas ele é dentro de Lauro. Tá? Então, ela é colada com o aeroporto e ela é porta de entrada para todo o litoral norte e para a metropolitana, vários municípios da metropolitana. Mais da metade dos municípios da metropolitana. Lauro de Freitas é uma cidade de passagem, tá? É a primeira colada com o aeroporto e com a capital. Então, o que acontece? Ela tem uma visibilidade muito grande e esse Museu Afro vai caracterizar essa nossa região como uma região que tem um potencial afro importante. E aí está orçado em 5 milhões toda a parte da reforma dos prédios que comporiam o museu e mais a nova construção, que seria a abertura para a entrada, e a possibilidade de fazer toda uma parte de replantio no entorno do rio. E o rio tem uma característica também importante, que fez parte da independência da Bahia, quando lá tem um pouco da história dos malês. Então, é um espaço muito importante do ponto de vista afrocultural e turístico para o município.
Aí eu já mandei até as fotos, tudo que eu apresentei o projeto já lá no Serim. Aí eu queria perguntar, é aqui, neste espaço, que nós vamos poder dar entrada à possibilidade do PAC trabalhar, aproveitando os prédios que eu já estou disponibilizando, todos são próprios do município, a área é própria do município, nós não temos problema, né, com a parte de documentação, temos escritura, temos tudo. Seria neste espaço que a gente daria pelo PAC? Essa é a pergunta. Prefeita, acho muito pertinentes colocações também. Poderia sim. A Laís até brincou aqui que se gravasse tudo isso que a senhora falou, já era a proposta pronta, né? Já Isso já fez está aqui escrito, está escrito já. registrados, Ofício da Baiana de Acarajé, Capoeira. Então é possível sim. O PAC Seleções do Patrimônio Histórico é justamente o espaço que vai ter para registrar esse projeto para posteriormente fazer a obra. É só para deixar claro, que deve ter umas perguntas no chat nesse sentido. O PAC Seleções, nesse momento, é um edital para elaboração de projetos. Com esses projetos finalizados, prontos, né, o IFAM vai ter um banco de projetos que posteriormente poderão viabilizar obras. Mas, no momento, o edital do PAC Seleções é apenas para elaboração e continuidade de projetos paralisados também. Então, é um edital para a formação de banco de projetos. Mas pode, sim. A senhora já Mas, mostrou por a exemplo, política de patrimônio, então pode inscrever nesse sentido. até o dia 10 de. Eu tenho uma preocupação de prazo de entrega. Aí a minha preocupação é: se eu entregar um projeto ainda não totalmente acabado hoje, ou entregar ele completo até o dia 10 de novembro, dá no mesmo? Não vou perder, porque estou entregando perto do final do prazo, não, né? Então, não vai perder, e é isso. O projeto, pelo menos entendido, o projeto técnico, ele não precisa estar pronto. O objetivo do edital é justamente fazer os projetos. Se já tem projeto de Beleza. alguma coisa que não acabou, o edital pode prever também o financiamento de recursos para terminar os projetos que já estão prontos. Ah, então pronto, Mas, ótimo. Porque aí, o vou que eu até não conseguir repassar aqui. finalizar, a gente pede para fazer. Não, É isso? tranquilo. E, assim, e a proposta ela é muito simples. Eu vou até repassar aqui os materiais novamente, que é basicamente texto, é coisas que numa tarde já consegue mandar. Então, se hoje mesmo a equipe da prefeitura quiser mandar, ela consegue. Aqui, ó, que é Beleza. basicamente identificar o bem, né? Falar o que é esse bem, a localização geográfica, a área do terreno, a área construída, a descrição dos elementos, né? Colocar também o nome da proposta, o que você quer fazer no espaço, qual que é o objetivo, a justificativa do porquê você está propondo essa questão, né? Se já tem algum recurso, que nem, se já tem alguma coisa que o município aplicou, o governo do estado aplicou, se já tem alguma outra fonte de financiamento, né? Essa questão de se já tem algum projeto em elaboração, elaborado, se já não tem nada, o programa de uso e ocupação. Então, assim, estimativa de custo do projeto, que a gente estava explicando, é uma coisa super simples também, tanto do projeto quanto da obra, e a declaração dos proprietários. Então, assim, não tem nada de outro mundo aqui, é coisa que se pegar para fazer em uma tardezinha, já consegue fazer, colocar no Transfere Gov e já está dentro da seleção. É super importante que vocês coloquem muitos anexos, que vocês tiverem fotos de como que está o bem, vídeos curtos, tá? Porque eu acho que não dá para subir vídeos longos, porque são muito pesados. Falar da história do bem, falar da história da cidade. Se vocês tiverem fotos antigas até, enfim, o que tiver de projeto, pode ser croquis, pode ser desenho, pode ser rabisco, sabe? Porque pode ser só uma ideia, entendeu? O que interessa para a gente é que essa justificativa seja muito bem fundamentada e a gente tem que entender em que nível de desenvolvimento vocês têm. Eu já tenho um anteprojeto? Manda. Eu já tenho um projeto executivo que está desatualizado, velho, e a gente vai ter que atualizar? Tudo bem, manda. Por quê? A gente vai pegar essas informações para poder dizer, olha, esse daqui não tem nada de projeto, então vai ter que gastar a contratação do projeto desde o início. Esse daqui já tem um projeto mais avançado, então é só etapa do final do projeto. Então, isso que vai ajudar a gente a fazer aquela régua para saber o valor total do projeto e distribuir o valor, né, o que a gente tem, a verba que a gente tem entre eles. Então, por isso que a gente colocou, são aproximadamente 100 projetos. Pode ser que a gente só receba 100 projetos do zero, pode ser que a gente receba 100 projetos, né, seleção de 100 projetos que já estão acabando, então acaba selecionando um pouco mais. Então, isso está no aproximadamente, porque vai depender do material que a gente vai receber. Outra coisa que eu achei super importante da fala da prefeita é que ela perguntou assim, o imóvel é da prefeitura, eu posso mandar mesmo assim? Pode,
tá, gente? Não confundam. Uma coisa é a prefeitura e o Estado que pode mandar a proposta, né? Então, pode mandar de imóveis da prefeitura e do Estado, pode mandar de universidade, pode mandar de imóveis privados. A questão é, o imóvel ele tem que servir a um bem cultural. Então, mesmo que o imóvel não tenha um tombamento federal, se ele tiver um usufruto que vai ser voltado para a proteção de algum bem cultural, como você já colocou, ofício das baianas de acarajé, de capoeira, que são bens culturais valorados nacionalmente, então a edificação vai servir para proteger esse patrimônio. Por isso que a gente não tem nenhuma limitação de quais são os municípios que podem mandar proposta. Qualquer município pode mandar proposta, porque tem bens culturais que têm proteção nacional, entende? Então, não existe uma lista de qual município pode mandar. Todos podem, sabe? Então, essa proteção é cultural, não é só dos imóveis. E aí, voltando aqui para a apresentação, um pouquinho mais para frente, nós colocamos nesses exemplos aqui, o que são os bens registrados. Aqui a gente colocou só uns exemplos, vocês estão vendo que aqui tudo tem reticências depois. Tem ofícios, modos de fazer, modos... Festas, né? Tem festas, Expressões. exatamente. Então, tem muita coisa. Onde que vocês encontram essas informações? No site do IPHAN tem a lista de todos esses bens registrados nacionalmente. Mas, mesmo assim, eu entrei no site do IPHAN, não encontrei. Manda um e-mail perguntando para a gente, que a gente responde exatamente com o link que você vai achar aqui, tá? Então, vocês, enfim, não... como fala, não fiquem com medo de mandar assim, mas não é protegido, só tem a proteção estadual. Se você conseguir pensar essa destinação desse bem de uma forma que ele vai proteger um bem cultural, manda. E só reforçando que a Laís comentou também, só queria colocar que não tem limite também de inscrição, né, para prefeituras ou governo do estado, então tudo que tiver para propor, vocês podem mandar. E também indicar que a questão que ainda vai ter uma fase de seleção, né? Então vai ser montada uma comissão aqui no IPHAN para selecionar essas propostas. E muito mais do que o valor do projeto ou o valor da obra, o que vai ser olhado vai ser o interesse público envolvido e a proteção do patrimônio cultural do país, né? Então, quanto mais bem a proposta estiver justificada, estiver explicada, é mais fácil o pessoal que está selecionando entender a proposta e se convencer da importância dela, né? Então, acho que é importante o pessoal pegar muito na justificativa, pegar muito nos exemplos, nos anexos mesmo, para fazer uma proposta robusta que vai convencer o pessoal que vai selecionar. Certo. Vocês vão concorrer com propostas do país inteiro, então se dediquem, façam com muito carinho, porque vocês têm que convencer a banca de que o seu merece estar entre os 100, né? E assim, já abarcando a pergunta de outros também, só queria colocar uma atenção especial à questão dos imóveis privados também. Então, não é vedado a participação de intervenções em imóveis privados, né? No entanto, os imóveis privados têm que ter uma justificativa ainda mais robusta do interesse público envolvido e também da hipossuficiência do proprietário, né? Porque a gente tem uma questão, acho que os prefeitos vão saber muito bem também, né? A gente tem uma vedação grande de aplicação de recurso público em imóvel particular, em imóvel privado, né? Mas na medida que você mostra que o proprietário ele é hipossuficiente, ele não consegue promover uma intervenção no imóvel, ou que aquele investimento público vai trazer um retorno para a sociedade também, você consegue embasar, além da questão da seleção da proposta, a própria viabilidade administrativa e jurídica da gente fazer a aplicação desse recurso, né? Então, inscrever o imóvel privado, se for de instituição sem fim lucrativo, coisa do tipo, é mais fácil de justificar. Mas se for imóvel puramente particular, acho que é importante pegar muito nessa questão da insuficiência de recursos do proprietário para fazer a intervenção e do interesse público que está envolvido. Então, quanto maior esse interesse público, mais fácil também de passar a proposta na fase de seleção e mais fácil de futuramente também a gente viabilizar essa aplicação de recursos públicos no imóvel. Legal. Gente, muito obrigada, eu estou devidamente esclarecida. Vou fazer tudo para mandar amanhã logo, porque aí, se eu mandar amanhã aí, vocês tiverem, quem estiver analisando, né? A comissão que estiver analisando, quiser dar sugestão de modificação ou de melhorar qualquer coisa, eu teria tempo maior para poder fazer as correções necessárias. Muito obrigada e parabéns, viu, a toda a equipe. Muito bom. Imagina, obrigada, prefeita. Uma colocação também.
as propostas elas podem ser retificadas, tá? O sistema do Transfere.gov não é tão prático nesse sentido, considerando que, assim, se você tiver que fazer alguma mudança na proposta, você meio que vai ter que escrever tudo de novo. E aí a primeira pergunta que ele faz lá é: essa proposta é retificadora? Sim ou não? Se for uma proposta retificadora, você vai dar o número da proposta que você está retificando. Então, a gente sugere que vocês tenham salvo no documento, né, Word e tal de vocês, as respostas todas às perguntas, leiam com carinho, com cuidado, revisem, para vocês mandarem uma única vez e não precisar ficar retificando. Mas precisando, retifiquem, tá? Não ficam assim, minha proposta não foi muito boa, podia ter melhorado uma coisa, retifica. Aí, até pela questão do prazo também, se tiver alguma coisa, já manda, tem mais informações no futuro, vai, retifica e complementa a proposta. Assim, é melhor fazer isso do que querer fazer uma coisa muito no preciosismo e eventualmente perder o prazo. Pessoal, tem uma pergunta do Fernando, antes de passar a palavra para o Pedro e para a Flávia. Sabemos que seria uma próxima etapa, em que o foco agora é o envio das propostas, mas apenas para a compreensão do programa. Seria possível abordar como funcionará a questão de desembolsos para os custeios de projetos e de execução de obra? Seria por meio de parceria público-privada, convênio? Seria necessário contrapartida do município? Além disso, acho que você já respondeu, né? Além disso, bens de propriedade privada que estão na área tombada pelo IFAM estariam incluídos como objeto de programa? É o Fernando. Não, perfeito, gente. Então, inicialmente, a gente está fazendo a seleção dos objetos que vão ter os projetos desenvolvidos. Não está totalmente fechado como que vai ser essa questão do desenvolvimento em si dos projetos. Então, está aberta a possibilidade de ter termos de compromisso do PAC, né? Que nem os prefeitos que já participaram do PAC da história que sabem como funciona. Então, que aí tem todo o recurso custeado pelo IFAM, mas quem efetivamente faz a contratação são os municípios. Mas aí não há necessidade de contrapartida, é diferente do convênio, né? Então, todo o recurso, ele é do IFAM. Só que, termo de compromisso também, tem a questão que o valor inicial, ele é abarcado pelo IFAM e eventuais aditivos, que tiver que é um pouco mais raro em caso de projeto, mas comum em obra, né? Aí algum aditivo em si que ultrapasse o valor do termo, eventualmente é arcado pelo município. Mas, sendo tudo realizado dentro do valor do termo de compromisso, não tem contrapartida nenhuma. E se for execução direta do IFAM também, aí é um contrato do IFAM, aí só toda a gestão passa pelo IFAM. Aí não tem questão de nenhum repasse ou necessidade administrativa de usar o município para isso. E também com relação a parcerias público-privadas, isso não está previsto no programa. Então você tem essas duas possibilidades, de ser uma pactuação por meio de termo de compromisso com o município, ser contratação direta por meio do IFAM, ou ainda algum outro instrumento que a Presidência da República venha colocar para regulamentar o novo PAC, né? Mas atualmente a gente tem essas duas modalidades. Perfeito. Vamos passar a palavra agora para o Pedro Rosseto. A palavra. Olá, obrigado. Bom, aproveitando a oportunidade, a gente notou aqui o e-mail, mas eu vou adiantar uma pergunta. A gente tem um imóvel aqui em Campinas, eu sou arquiteto aqui do setor de patrimônio na cidade de Campinas, que faz parte, é vizinho aqui da estação ferroviária, e ele é tombado pelo Estado e pelo município, assim como a estação ferroviária e vários outros edifícios do complexo ferroviário são tombados em nível municipal. E para esse edifício em específico, que é aqui vizinho e que era originalmente de uma fundição, a gente está em fase final de desenvolvimento de um projeto de requalificação e restauro, né? Está já entrando em fase de projeto executivo. No entanto, a gente ainda não tem recurso para execução, né? Então, a pergunta é no sentido de se haveria alguma viabilidade de inclusão dele nesse edital. Eu acabei de consultar aqui a listagem da portaria, a listagem atualizada dos bens valorados ferroviários, e não tem nada de Campinas. Não sei se eu não conheço, confesso que não conheço aqui os trâmites, né? Se seria possível pleitear a valoração do Complexo de Campinas, quais são os critérios que estão sendo usados, se eventualmente até já está em processamento alguma valoração do Complexo Ferroviário ou de algum elemento, né, do Complexo aqui de Campinas. Obrigado. Obrigada, Pedro. Olha, sobre a questão ferroviária, né?
tem uma lei própria que trata dos resquícios, né, do patrimônio ferroviário, enfim. E essa lei, enfim, como que o Bruno tinha falado, quando aquele patrimônio ele é valorado pelo IPHAN, significa que ele é tombado pelo IPHAN. E aí ele deixa de ser cuidado pelo DENIT, né, e pela SPU, e passa a ser cuidado pelo IPHAN. Então, se já existe uma valoração municipal, digamos assim, que o município já entende que aquilo tem um valor cultural, o que a gente indica que vocês façam? Vocês entrem em contato com a superintendência do IPHAN do estado de vocês, o teu escritório técnico que tiver na região, para que vocês façam, para que se possa iniciar esse pedido de valoração. Então, assim, essa valoração ela demora um certo tempo, porque é um processo entre IPHAN e SPU, mas esse processo precisa ser provocado, iniciado pelo ente municipal. Então, vocês vão mandar e-mail para o IPHAN, tem um departamento do ferroviário que fica no DEPAN, não sei dizer agora qual é o e-mail deles, mas deve ter no nosso site. Assim, pode mandar também para o depan@ipan.gov.br. Exato. Eu coloco aqui no chat também. Ótimo. Que o DEPAN é o Departamento de Patrimônio Material e eles que cuidam desses processos de valoração. Né? Sobre a primeira pergunta que você tinha falado, se com o projeto finalizado, se pode entrar no novo PAC, não é uma intenção desse novo edital. Se vocês querem pleitear alguma verba para conseguir fazer a construção de um projeto que já está finalizado, então é ideal também que vocês entrem em contato com o IPHAN para apresentar esse projeto que vocês têm, para que ele entre na nossa lista, né, nosso banco de projetos, para que o IPHAN possa pleitear de alguma forma esses recursos, enfim, em algum outro momento. Mas se vocês quiserem mandar para o edital, manda também, mas assim, não vai ser selecionado, mas a gente já vai colocar no nosso banco de projetos. Então, assim, envia para a superintendência de vocês, o mais indicado é que envie para a superintendência do estado de vocês, e aí a superintendência vai passar para a gente do DPO, olha, a gente tem esse projeto que precisa de obra para ser executado, e aí a gente vai ver como que vai começar a negociar, né? Vai no Congresso, vai atrás de algum patrocínio privado, político, enfim. Esse é o caminho. Obrigado. Flávia Piana. Agora eu estou preocupada aí com os sobrenomes, tá? Por Piana. favor, poderia se Obrigada, apresentar Mari. e fazer a sua... Poderia se Obrigada. apresentar e depois... Eu sou chefe Tá de com delay. gabinete da Secretaria de Cultura do Rio. Minhas perguntas são bem rápidas, bem... Primeira dúvida é se o município pode escrever mais de um projeto, mais de um imóvel. E restou uma dúvida aqui sobre patrimônio material declarado por lei, por exemplo, Feira de São Cristóvão aqui no Rio. Se eles podem ser inscritos, se também pode ser inscrito, porque ele é um bem, enfim, é um bem declarado patrimônio material, né? E se esses bens acautelados por órgãos municipais e estaduais, eles poderiam entrar também. Obrigada. Então, Flávia, com relação à quantidade de propostas, né, não tem limite. Os municípios, os estados podem propor quantas propostas eles acharem convenientes aí que tiverem, né? Inclusive, já ressaltando, né, até por conta da plataforma, as inscrições foram limitadas para administração direta, mas isso não limita também que as propostas tenham uma relação direta com o município, com o estado. Então, eventualmente, a universidade tem alguma intenção de propor alguma coisa, fundações, OSCs, autarquias também, a administração de estados e municípios pode adotar esse projeto, né, e protocolar como uma proposta. Aí, fazendo até ligação com a indicação anterior que eu tinha colocado, né, não necessariamente a proposta que o município e o estado protocolar, se for selecionado, vai ser executada com ele. Então, assim, mesmo o município ou o estado, sabendo que não tem capacidade gerencial para tocar 50 projetos juntos, por exemplo, pode inscrever os 50, porque se o município, na época de efetivação do projeto, não tiver essa capacidade administrativa ou técnica,
o IFAM consegue dar um suporte, eventualmente contratar diretamente. Então, assim, pode propor ilimitadamente. Aí, com relação aos edifícios que são tombados ou reconhecidos pelos municípios ou estados, a princípio, eles não estão contemplados. É tudo que tem um acautelamento federal pelo IFAM. Mas se o bem que é tombado ou que é reconhecido pelo município ou pelo estado, ele tem uma relação com algum acautelamento federal, então seja os patrimônios imateriais, seja o patrimônio ferroviário valorado, ou seja os patrimônios materiais tombados pelo IFAM, ou seja, está dentro do centro histórico, tem relação com o bem registrado, eles podem entrar. Mas se o único acautelamento dele for estadual ou municipal e não tiver relação nenhuma com o IFAM, com o acautelamento do IFAM, nesse momento, nesse edital, não vai estar contemplado. Só mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não fez a inscrição aqui no chat? Como se faz no legislativo? Manifestações? Então, é, aprovado. Pessoal, quero agradecer, né? Agradecer o Bruno, agradecer a Laís pela a disponibilidade. A FNPE novamente cumpre aí seu papel institucional. Quero agradecer também a presença da prefeita, Moema, que também é integrante do Conselho das Cidades, né, prefeita? Então, é muito significativa a sua presença aqui, significa que esse tema que a gente havia comentado anteriormente faz parte desse novo olhar, desse novo tempo, de olhar para o direito à cidade, né? Então, a junção aqui de dois grandes fóruns, né, que é o Fórum de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e o Fórum do Secretário de Cultura, que eu até justifico aqui, que eu não chamei, né, o pessoal aqui representante do fórum, porque estão envolvidos com a execução da Lei Paulo Gustavo e agora a regulamentação da Lei Aldir Blanc. Então, o pessoal do fórum até pediu desculpas por não estar aqui representado diretamente, mas eu até coloquei aqui no chat também, os que porventura estão aqui e não participam desses fóruns, os formulários de manifestação de interesse. A apresentação que será disponibilizada aqui pelo IFAM, né, pelo governo federal, e será enviada para os e-mails aqui que manifestaram interesse, que fizeram a inscrição, né? Então, se você está aqui é porque você fez a inscrição no formulário, então a gente tem esse banco de dados para esses e-mails, a gente vai enviar. Essa gravação ela está sendo disponibilizada no canal do YouTube da FNP, então se você também está nos vendo posteriormente, se tiver alguma dúvida, pode enviar para o secretaria@fnp.org.br e também nas redes sociais da FNP, que a gente também repassa o IFAM. Também o IFAM que está com a projeção aqui, com o e-mail também deles para receber também essas manifestações e tudo mais. Então, a FNP se coloca também à disposição nesse papel, né, prefeita, da nova a lei das entidades, ser esse intercâmbio de informações para os municípios, uma informação de qualidade, informação que realmente possa atingir e levar à prática. Você vai gostar de falar mais alguma coisa, prefeito? Não, eu queria só, encerrar. mais uma vez, agradecer a vocês. Tá? Eu acho que a gente nunca viu isso, né? É uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo de estar dialogando, estar tirando dúvidas, e vai ser bom para todo mundo, né? Porque a gente aprende, a gente já faz de forma mais rápida, e vocês, né? Eu me senti agora muito melhor do que eu estava antes, porque eu estava cheia de dúvidas, de prazo, estava com dúvidas sobre projeto, e vocês, essa parte do patrimônio cultural e essa parte da cultura está facilitando muito, porque a gente poder dar entrada, sem ter os projetos todos prontos, e vocês ainda ajudarem no projeto, isso é um benefício muito grande, porque a maioria dos municípios do país não tem projetos, né? Infelizmente, só grandes cidades, médias nem todas, né? Porque a gente não tem um banco de projetos. E essa sempre foi uma preocupação minha quando eu estava ou nos consórcios ou nas próprias entidades que eu represento, de garantir banco de projetos. Porque quando aparece uma oportunidade dessa, a gente já teria, né, os projetos para a gente escolher. Tá? E aí eu acho que vale a pena, né? A gente está passando por isso agora, para a gente poder constituir isso. Vamos, através dos consórcios, através da Frente Nacional de Prefeitos, da ABM, da CNM, de todas as entidades, construir um banco de projetos para os nossos municípios.
Tá? Mas, enquanto isso não acontece, parabéns à área da cultura que está oportunizando a gente de poder também fazer alguns projetos. Muito obrigada a vocês, em nome dos prefeitos do Brasil. Quero agradecer e parabenizar também o Ministério das Cidades e o nosso governo Lula, e, de fato, faz a diferença. Obrigada. Spoiler. Cidade, até a presidente aqui, Bruna Barroca, está aqui. Vai chegar um convite para a senhora estar participando aqui do encontro presencial deles. Então, aí, Legal. mais informações a gente está enviando aí para a senhora, para o seu gabinete, tá? Só dando esse Valeu. spoiler, aproveitando Muito que a senhora obrigada. já está aqui, estendeu o convite ao vivo. Agradeço o Bruno, Laís e todo o IPHAN, o governo federal, deve novamente os cumprimentos ao presidente Leandro Graça e também todo o Ministério da Cultura, a secretária Margarete e demais. Pessoal, é isso, interrompendo aqui a gravação, seja bem, acompanhem as redes sociais aqui da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, né? @FNPrefeitos. Tchau. Pessoal, também só queria agradecer também ao Mário, à Frente Nacional, à prefeita Moema e demais representantes municipais e dos fóruns aqui presentes, né? E só indicar também que o IPHAN tem uma grande vantagem, que é um órgão muito capilarizado, né? Então, a gente tem uma superintendência em cada unidade federativa aqui do país e tem os escritórios técnicos também que são capilarizados para o interior. Então, qualquer necessidade de auxílio para cadastrar proposta, alguma dúvida além do e-mail, além da gente aqui, vocês podem ir para as superintendências, para os escritórios técnicos, como a Laísa tinha pontuado, que eles ajudam vocês a fazer alguma coisa, ter alguma dúvida, já tiram lá também. Então, o IPHAN inteiro está mobilizado, está à disposição para ajudar vocês também. Então, muito obrigado. Exatamente, a gente está esperando muita proposta, gente. Não tenho pena, não. Pode mandar. Bom dia para todos. É isso, Obrigada. gente. Bom dia, obrigado a todos. Tchau, gente. Obrigada. E gira aqui o canal do YouTube, @TVFNP, né? A sigla aqui, nossa. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Obrigada, bom dia. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.